Boa noite, irmãos. A paz de Deus, graça e paz. Como que você tem passado, irmãos, de ontem para hoje? E como que tem sido o primeiro dia da sua semana? Hoje é domingo, já estamos quase que finalizando, né, irmãos? Devido a bastante atividades hoje, eu deixei para fazer a semeadura agora no finalzinho do dia, porque aí junto com ela, irmãos, nós conseguimos transmitir também um pouquinho daquilo que nós nos alimentamos o dia inteiro, desde o culto dos jovens e menores amanhã até agora no culto noturno, e tudo aquilo que nós também carregamos, irmãos, de experiências com Deus e até mesmo de palavras e de tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Então hoje é a 78ª semente da nossa semeadura de 150 dias para 150 novos starts e para 150 semeaduras. Vamos, com a ajuda de Deus e com a guia do seu Santo e Bom Espírito, irmãos, receber essa semente. Hoje, no Salmo 78, nós iremos ser semeados pela palavra que nos diz sobre a providência divina na história do seu povo. Quais são as providências que o Senhor Deus trouxe na tua vida, na sua história, irmãos? Vamos prestar bastante atenção nessa semeadura e trazer contextos para as nossas vidas, né? Vamos trazer para nós, para os nossos dias atuais, para tudo aquilo que nós temos passado de experiências empíricas ou até mesmo experiências espirituais que nos trazem a consciência de quem nós somos, qual que é o nosso propósito, irmãos. O porquê que nós estamos semeando, o porquê que você está recebendo essa semente e o porquê e qual é a importância, irmãos, de nós estarmos com o nosso coração, que é a terra onde essa semente cai, sempre pronta para ser semeada. Por que que nós devemos cultivar essa terra? Por que que ao cair essa semente, irmãos, se ela não estiver adubada, vamos dizer assim, o fruto não vai ser bom. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar, dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como um tique, guiou-os de dia como uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas, e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. De pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como os rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo:
pode acaso Deus preparar-nos mesmo no deserto? Com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais, para ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante ordenou as alturas, e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se despassassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os faziam morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembraram-se de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira, e não dá largas a todas as suas indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como o Egito operou ele e os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles, para que de suas correntes não bebessem. Enviou contra ele exames de moscas que os devorassem e rãs que o destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruíram as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva ao gato deles e os raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou a morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Faz sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança, e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas faz habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram Deus Altíssimo, e a ele
resistiram, perdão, irmãos, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram-se atrás e se portaram alevosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus autos, e o incitaram a zelos como as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente, que grita excitado pelo vinho. Fez recuar os golpes dos seus adversários. Ele lhes comunicou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo, o tomou dos redis das ovelhas, tirou-os do cuidado das ovelhas de suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, sua herança. Ele as apacentou consoante a integridade do seu coração e as dirigiu com mãos precavidas. Irmão, graças a Deus pelo recebimento dessa semeadura nesse domingo, porque hoje é o primeiro dia da nossa semana e junto com o primeiro dia vem starts novos. A semana que passou, ela não voltará mais. A hora passada não voltará mais. A água que desce no rio não passará na mesma margem. Então que essa semana venha trazer junto com ela, irmãos, novos starts, novas semeaduras e novos motivos para nós continuarmos louvando ao Senhor. O Salmo 47:2 diz: Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra, irmãos. E se nós entrarmos na chave da nossa semeadura, que é o verso 35, que fala assim, ó: Lembram-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu redor. Altíssimo é um dos nomes de Deus. Ele descreve a sua posição, irmãos, comparada a todas as demais coisas do universo. Ninguém pode alcançá-lo porque ele não é físico. Logo, jamais, irmãos, conseguiremos elevar-nos à sua altura. Não somos apenas insignificantes e pequenos quando comparados a ele. Somos totalmente incapazes de nos aproximar dele por nós mesmos. E essa é a razão, irmão, porque devemos confiar em Cristo Emmanuel, Deus conosco. E há apenas um caminho para Deus. Esse é somente por intermédio de Cristo, irmãos. O contraste com o tratamento de Deus no Egito, que nós lemos nesse salmo, na semeadura que nós acabamos de receber, não poderia ser mais completo, irmãos. Israel desfrutava da bênção de Deus em um grau singular. Ele protegeu e sustentou Israel no deserto até chegarem finalmente na terra prometida. E uma vez lá, irmãos, ele livrou o povo de Canaã das mãos dos israelitas e dividiu a terra entre eles conforme a sua herança. Mesmo assim, irmãos, Israel persistia em sua rebelião recorrente. E por todo o período dos juízes, o culto do povo aos falsos deuses trouxe o juízo de Deus pelas nações vizinhas. Israel então clamou por livramento e em sua misericórdia o Senhor os atendeu,
somente para vê-los abandoná-lo mais uma vez. E a captura da arca dos filisteus, irmãos, está registrado lá em 1 Samuel 4:5. Deus então estabelece Davi e a sua família como governantes do seu povo para sempre. E o salmista, irmãos, brinca com o passado de Davi como pastor e músico para descrever o seu reinado sobre Israel. Ele venceu o gigante, ele era o menor da casa de Jessé, mas foi escolhido por Deus, irmãos. Não importa o seu tamanho, não importa se as suas forças estão poucas, ou se você acha até mesmo que você não irá conseguir. O Senhor traz para nós, no início dessa semana, que nós somos grandes e fortes na presença dele, irmãos. Com uma pedra, Davi venceu aquele gigante. O que você tem em mãos no início desta semana, no final do nosso domingo? O que está na tua mão para você vencer todas as lutas e todas as barreiras e gigantes que têm se apresentado e que ainda irão se apresentar no longo do tempo, irmãos? Deus vem trazer para nós que se nós nos mostrarmos frouxos, irmãos, nas nossas angústias e tribulações, pouca será a nossa força para vencer todas as crises que nós iremos ainda passar. Mas se nós nos fortalecemos no Senhor nesta noite, o Senhor fará como fez com Davi. O nosso tamanho, a nossa estatura, irmãos, permite com que, da altura que for a nossa prova, com uma pedra que se chama fé, oração e persistência, nós vamos vencer esse gigante. Eu aguardo você amanhã, irmão, para nós recebermos a 79ª semente da nossa semeadura. Que a sua semana seja transformadora. Nos encontramos amanhã. Ida Takimasu.